né? Uma voz que você vai lá, que você fala. E a gente sempre fez isso, né? Então, como prefeita, a gente já tinha uma atuação muito forte junto da AMUP, né? Na direção da AMUP, de lutar pelos direitos, né, dos municípios pernambucanos, e agora, como deputada, levamos a experiência como prefeita, que foi fundamental. Então, uma coisa agrega a outra. Débora, a gente falando sobre nesse ano de 2022, né? Isso, né? 2022 foi a campanha, né? Começou 21, a pré-campanha. 21 a pré-campanha, mas entrou agora 2023, né? Isso? Isso. Em fevereiro, né? Em fevereiro. É o mês de fevereiro, né? Que os deputados assumem, né? Dia 1º de fevereiro. Fevereiro, né? Agora vai fazer um ano. Né? E assim, nós começamos a fazer nossa campanha em maio de 2021. Fazendo a pré-campanha, organizando, a construindo. Né? Você vê, maio de 2021 e a eleição foi em outubro de 2022. Ou seja, 1 ano e 5 meses, né, de pré-campanha construindo no estado todo. Eu rodei 52 mil quilômetros. Eu tive 51 mil. Fiz as contas, foi? Foi. 52 mil quilômetros e aí nós tivemos 51.282 votos. Pode dizer que para cada quilômetro rodado um voto. Então faça o seguinte, na próxima campanha vá para a deputada federal e rode mais agora. E assim, a gente sempre roda, por exemplo, nós assumimos dia 1º de fevereiro na Assembleia Legislativa. Quem está nos assistindo também, muito importante, você pode acompanhar todos os debates que estão acontecendo na Assembleia Legislativa, pelo portal da Assembleia. Né? Na terças e quartas-feiras de manhã nós temos as comissões, que também são transmitidas. Você pode acompanhar os debates, né, dos pareceres que são apresentados pelos relatores. Depois, à tarde, você tem a sessão plenária de segunda a quarta-feira à tarde. E na quinta-feira de manhã, pela manhã, você pode acompanhar. E é muito importante que as pessoas acompanhem para saber o que é que está sendo feito. A gente vai divulgando pelo Instagram o que é que vai acontecer, mas você pode acompanhar, mandar suas informações, mandar suas dúvidas, mandar suas sugestões também de projetos. E aí a gente assumiu dia 1º de fevereiro, o primeiro ano. Eu posso dizer a você que foi um ano de posicionamento, de conhecimento, né, como é o funcionamento da casa. E algumas pessoas até dizem, é melhor ser prefeito ou é melhor ser deputada? São dois trabalhos bem diferentes. Um trabalho no executivo, né, e um outro trabalho no legislativo, na Casa Legislativa. Lá são 49 deputados, são 43 homens e 6 mulheres. Nós somos apenas 6 mulheres. E aí, quando a gente chegou lá, a gente foi buscando esses espaços. Porque você já imaginou, são 49. E aí você tem que se posicionar, você tem que se colocar, você tem que fazer um planejamento, você tem que ter suas bandeiras para você acompanhar. São muitos projetos, veja bem, tramitaram lá, Edson, cerca de mais de 1.500 projetos legislativos. Você não tem condições de você saber o teor de todos, né, dos 1.500. Mas aí o que é que você faz? Quais são os prioritários? Você montar a sua equipe, você mapear quais são esses, estudar cada um desses, fazer o debate. E aí foi isso que a gente fez. E aí a gente ficou em comissões muito importantes. Né? Eu faço parte, eu sou titular da Comissão de Justiça. São 18 membros, 9 titulares e 9 suplentes. Eu sou a única mulher na Comissão de Justiça. Sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Estado de Pernambuco. Fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Finanças. São 18 membros, eu era a única mulher. E aí agora a gente tem a deputada Socorro Pimentel de Araripina, que também está na comissão. E muito importante, entendeu? Faço parte da Comissão de Agricultura, da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, da Comissão da Mulher. Então, você vê que se você chega lá na Assembleia, você tem que procurar trabalho. É bem diferente. Algumas pessoas dizem, e aí, como é a diferença? Eu disse, a principal diferença é o seguinte: quando você está como prefeito, como prefeita, você está aqui, os problemas chegam para você. E aí o que é que você faz? Você enfrenta cada um deles e vai resolvendo de um por um. Entendeu? Que também não tem como resolver tudo de uma vez. Né? E aí você vai resolver de um por um, você vai elegendo as prioridades. E aí você vai fazendo, né? E vai organizando, você não foge, você vai realmente enfrentando cada um desses problemas. Na Assembleia, você tem que procurar os problemas. É interessante. Você tem que ter uma proatividade maior. Porque senão você passa os 4 anos e você passou. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que definir quais são suas prioridades do seu mandato, quais são as bandeiras, os posicionamentos que você vai tomar, e você buscar se consolidar, né, sendo a voz
né, de Pernambuco, sendo a voz daqueles segmentos, daquela região, naquelas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós mapeamos tudo. Eu fui votada em Cachoeirinha, né, uma votação muito importante. Cachoeirinha é a terra do couro e do aço. A cidade vive da produção de esporas, de sela, de arreios. E aí um deputado apresentou um projeto para proibir a fabricação e comercialização de esporas. Ou seja, ia acabar com Cachoeirinha, né? Acabar com Cachoeirinha. E já existe legislação federal, estadual, definido como é o uso das esporas em vaquejadas, né? Tudo isso. E aí o que foi que a gente fez? A gente estudou, fez um levantamento, pegamos a relatoria desse projeto, fizemos o debate, porque o que é importante? Quando você vê que tem projetos importantes, você puxar a relatoria. Porque você coloca uma lupa em cima daquele projeto e aí você vai fazer o debate. O Debray acabando com isso era praticamente acabar com a vaquejada. Não, e acabar com tudo, né? Acabar. Você vê a vaquejada que está tendo agora, né, no Parque Aveloz, né? Acabar com tudo. A mesma coisa, se você acabar com vaquejada, você acaba com Cachoeirinha. E aí a gente conseguiu fazer um debate na Assembleia Legislativa. Eu fui votada por 2 vereadores de oposição, mas na Assembleia estava vice-prefeito, vereadores de oposição, de situação, e a gente lá, todo mundo junto, lutando pelos direitos de Cachoeirinha poder... Uma coisa que a pessoa não vê, situação, oposição e sim exatamente. O município, né? Mas aí você tem que estar o quê? Atento, né? Atento a essa situação. Um outro projeto também que foi apresentado lá foi para proibir, né, a comercialização do estrumo de galinha. Né, São Bento, Lajedo, essa região todinha aqui, né, vende muito o esterco da galinha, o estrumo da galinha, para plantios, né, para adubagem. E aí você proibir isso, você está tirando uma renda, né, de muitos avicultores, que é aquela renda ali do estrume, que aí a gente foi o quê? Entramos em contato com a VIPA, ó, existe esse projeto, não sei o quê, eles nos instruíram, e a gente vai fazer esse debate. Fez esse debate, foi construindo, e aí a gente conseguiu, né, adequar o projeto exatamente ao que atendia a avicultura de Pernambuco. Então isso era um dos projetos que deixou a deputada mais preocupada em resolver, até por ser Cachoeirinha, onde você teve voto, e que não tivesse, vamos supor que não tivesse, mas você sabe o sentido da vaquejada, o sentido que Cachoeirinha tem para o Brasil, né? Nós fizemos um levantamento, Edson, 3.500 pessoas em Cachoeirinha trabalham diretamente na fabricação de esporas. Aí o que é que ia acontecer? Esse projeto aqui de Pernambuco ia ser, se a gente não tivesse atento, se ele fosse aprovado proibindo, outro estado ia produzir e ia vender. Entendeu? Porque é possível a comercialização no país. Então, você ia terminar o quê? Tirando a renda, né, de tantas pessoas e de uma cidade que é fundamental. Então, é muito importante você acompanhar, a gente está muito atento. E você é muito presente na Assembleia. Se você chegar lá de segunda a quinta-feira, você vai me encontrar na Assembleia, nas comissões, né, num plenário. Né, foi publicado uma estatística agora, eu não tive nenhuma falta, né, no ano de 2023, nas sessões plenárias, sempre presente, estudando e apresentando e debatendo. Então, isso é muito importante. Fui relatora geral do orçamento de Pernambuco. Né, um orçamento de Pernambuco de quase 50 bi. Né, 50 bilhões. É muito dinheiro. 50 bilhões, né? O orçamento que agora, a partir de 2024, é o orçamento que a governadora Raquel Lira, né, vai poder implementar as políticas públicas na saúde, na segurança, na geração de emprego, né, no abastecimento de água, na infraestrutura de estradas. Então, a gente estava lá acompanhando, fazendo o debate, né, dando essas condições para que o Estado possa executar o que é necessário e importante, né, em Pernambuco. O pessoal vai entendendo ainda mais um pouquinho, quem está assistindo, quem está nos ouvindo, porque a importância do deputado ou deputada, né? Exatamente. É muito importante você acompanhar e você participar. A transparência. Eu fazia questão de, quando eu estava na prefeitura, vir na Rádio prestar contas. Né? Toda sexta-feira era aberto para as pessoas mandarem as perguntas e a gente responder e tirar as dúvidas. E na Câmara de Vereadores, prestar contas. Né? É uma pena que a gestão atual não tem esse costume.
que não é nem costume, é uma obrigação, né? Está previsto na lei a obrigação de você prestar contas. Isso é muito importante, porque o que é que acontece? As pessoas começam a entender o que é a política pública, a entender o que é orçamento, a entender quanto de recurso chega, como é executado. Isso é muito importante para você formar o cidadão e a cidadã, né? A consciência política das pessoas. Muito bem, a gente está conversando com a deputada Débora Almeida aqui no programa Pauta Livre. A gente vai fazer o seguinte, eu tenho um break aqui, um apoio cultural, eu vou, mas volto, não saia daí que a conversa tá legal. 11 horas e 23 minutos, estamos de volta com o programa Pauta Livre. E aqui estamos com a deputada estadual Débora Almeida, fazendo o balanço de 2023, ela como deputada por Pernambuco, e falando um pouquinho ainda aqui sobre 2023, fazendo balanço. Nesse balanço, tem algum ponto que a deputada queira destacar em uma atuação sua muito importante lá na Alep? Às vezes o pessoal diz assim, e as emendas da deputada? Né? Acha que a atuação do deputado ele está muito restrito à questão de apresentação de emendas. Né? Emendas é um dos pontos que a gente faz. E aí o deputado estadual ele tem umas emendas bem inferior ao que um deputado federal apresenta. Né? A nossa emenda é, acho que 10% no máximo do que um deputado federal apresenta. E aí a gente tem uma atuação muito grande junto à governadora de fazer exatamente o quê? Né? Levar para a governadora a necessidade do povo da nossa região, né? Do povo da nossa cidade de São Bento do Una. Isso aí você tem a certeza, a governadora, ela, minha amiga, né? A gente teve já andamos juntas aqui em São Bento em 2012. Na minha primeira campanha, Edson, em 2012, quando eu estava concorrendo para a prefeita, Raquel, eu lembro que ela tinha acabado de ter o segundo filho dela, e aí ela veio em um dos comícios da gente, lá eu lembro que foi em cima do trio Asas da América, lá no Santo Afonso. E aí a gente começou, né? Eu ganhei a eleição. Depois, em 2014, ela foi votada aqui como deputada estadual. Em 2016, ela foi eleita prefeita de Caruaru. No segundo turno, eu fui para lá fazer campanha para Raquel. Então, a gente tem um laço de proximidade muito grande, né? De amizade e de confiança também. Né? E aí eu chego assim, Raquel, isso, isso e isso. Raquel, está precisando disso. E aí eu levo muitas necessidades do nosso povo. Né? Aqui nós tivemos a oportunidade, né, já de conversar para ela, apresentar algumas demandas muito importantes. A gente está com alguns projetos, né, engatilhados assim, de muita coisa que é muito importante para São Bento e que vai acontecer, né? Importante na questão do abastecimento de água, de infraestrutura, né? De estradas, né? De muita coisa que é muito importante. Né? Eu vou preferir não falar ainda para não espantar, né? Para não espantar. Mas tem muita coisa. E aí uma das coisas que a gente fala, por exemplo, a questão da segurança. Né? Raquel, ó, aqui está precisando na questão da ronda rural. Quando eu estava como prefeita, a gente tinha uma viatura do Romu e ele rodava pela zona rural todinha, né? Num trabalho muito próximo da polícia, e você conseguia estar muito presente na zona rural. E agora eu sinto que existe uma ausência, né, da presença na zona rural. E eu escuto as pessoas, né, entram em contato comigo, fala comigo, e a gente pediu à polícia que a polícia pudesse intensificar essas rondas, mas é necessário também. Hoje a gente tem aqui na prefeitura, né, várias viaturas que foram conseguidas, né, uma autarquia municipal de trânsito e segurança, e a gente não vê a presença, né, da autarquia municipal de trânsito e segurança na zona rural. Se você passa, pode até dizer, não, mas não é armada. Mas coloca um giroflex, vai dar uma volta na zona rural, que as pessoas se sentem seguras. Você pode, aconteceu isso, você entra em contato com a polícia. Presença das pessoas. Então, a gente já entrou em contato, a gente teve a oportunidade de conversar com o secretário, com a governadora, para reforçar, né, a segurança. Pedimos a volta da ROCAM aqui para essa região da gente. E eu acho que funciona demais. Ela está reestruturando a segurança do estado de Pernambuco. Tinha um... Deputada, se me permite, bem rapidinho. E tá acontecendo, a ROCAM é muito importante para uma coisa que está acontecendo muito em Belo Jardim. Inclusive, também a gente recebeu informações aqui na rádio daquele pessoal que fica com aquelas motos, serra o cano da moto, fazendo aquela zoada na madrugada, e com certeza a ROCAM é muito importante para
flagrar ações como essa, né? A presença da polícia ela é muito importante, né? Você tem a polícia civil, científica que faz a investigação, mas você tem a polícia militar que ela tem um efeito preventivo. Se você tem a presença, então aquelas pessoas que estão querendo fazer a bagunça, ela chega lá junto, né? E aí você vai inibindo isso. A gente veio aqui, por exemplo, num dia de feira, a autarquia municipal de trânsito foi para a feira levar quem estava com cano de escape, mas não fez uma atuação à noite quando estava acontecendo as coisas, né? Então, é importante também essa eleger o que é prioridade, atingir exatamente o problema, né? Então, você ir diretamente nesse ponto é muito importante. E aí a polícia, Raquel está estruturando, né, tanto a polícia científica quanto a polícia militar. Tinham locais que o policial não tinha o colete dele, que não tinha a arma dele, né? Eram armas e coletes compartilhados. Então, diversas viaturas já chegaram nos municípios, né? Motos também. E aí ela lançou os Juntos pela Segurança, e vai ser muito importante. É importante a parceria com os municípios para esse trabalho junto e articulado, né? De o quê? De realmente ir atrás do bandido. É importante também a Justiça e o Ministério Público, porque não adianta a polícia prender e aí você ter uma legislação que é aberta, maleável, e aí você tem uma audiência de custódia e a pessoa está livre novamente e voltando a reincidir, né, a cometer crimes, que é o que está acontecendo muito, né? E enfrentar também de frente a questão da droga, é uma coisa que a gente está vendo muito, né? Principalmente hoje, a droga, ela se torna um atrativo muito, muito forte para a juventude, e a gente tem que mostrar outros atrativos para que a juventude possa estar interessada na escola, para que ela tenha ações. Você vê, aqui em São Bento, a gente tinha os projetos, né, dos espaços de convivência. A criança de manhã estava na escola, o adolescente estava na escola, quando era à tarde ele estava num projeto social. E aí você tinha um coordenador que tinha uma proximidade muito próxima com ele, de confiança, ele chegava, falava, né? E aí hoje a gente está fechado, né? Fechado os espaços de convivência. O que é que a gente está oferecendo aos nossos jovens? O que é que a gente está oferecendo às nossas crianças? Né? Então, é muito importante, além do trabalho da segurança, você também fazer esse trabalho preventivo da educação, da assistência, do apoio, do acompanhamento, de tornar atrativo para esses jovens outras oportunidades, porque senão o mundo do crime se torna muito mais atrativo, né? E termina levando esses nossos jovens, principalmente para a droga. Então, é muito importante. E esses projetos sociais, eles são fundamentais, né? Uma pena em São Bento, eles não estarem funcionando. Eu tive a oportunidade agora na festa de Reis. Eu fiquei besta, o CCI não ter voltado, Edson. Né? O espaço de convivência dos idosos é muito importante. O que é que leva mais um idoso a ter depressão? É o isolamento. E ali era uma festa, dia de quinta-feira era a sanfona tocando e a convivência deles. Por que está fechado? Então, são políticas públicas necessárias para que você possa realmente enfrentar, né, enfrentar esses problemas, né, que acontecem de falta de segurança, da questão da depressão e tantos outros. Né? Então, é muito importante você conciliar projetos sociais, né, assistência, acompanhamento e também a segurança. Muito bem, a gente está conversando com a deputada Débora Almeida e a gente vai seguindo aqui. Débora, a gente falando aqui sobre 2023, fazendo esse balanço, eu queria saber como é, né, essa sua parceria com a governadora, né? A gente vê muito, eu acompanho muito nas redes sociais, você sempre presente com a governadora, teve também recentemente, eu acredito que em Caruaru, com a transposição com a água também, do São Francisco em Caruaru, e eu venho acompanhando esse trabalho. Como é que está sendo desde o início de 2023 com a governadora? Nós solicitamos, desde quando nós assumimos, e Raquel está muito consciente, né, do problema principal de São Bento Duna, que é o abastecimento de água. Já que você também, né, teve muitos votos em Caruaru, né? Exatamente. E Raquel está muito consciente. Eu cheguei para ela e disse assim, Raquel, tu tem 4 problemas para tu resolver em Pernambuco, principalmente no interior do estado. Ela disse, 4? Eu disse, bem simples. Primeiro, tu tem que resolver o problema do abastecimento de água. É inadmissível a gente estar em 2024, né, com barragens cheias e você não ter água na casa do povo. Né? E a culpa não é de Raquel.
A culpa é de um histórico de falta de investimento em infraestrutura, em estações de tratamento, né, na conclusão da adutora do Agreste, né, na conclusão das barragens, né, que foram planejadas, né, na falta de investimento na estrutura básica. A gente tem estrutura, Edson, que é para abastecer 2.000 casas e hoje você tem 10.000, 20.000 casas. Ou seja, não consegue atender, né, de forma satisfatória a essa população. E ela está muito consciente disso, né? E você vê que projetos, por exemplo, da adutora do Agreste, já chegou água em Caruaru. Logo, né, foi um pedido nosso para concluir a adutora aqui para São Bento do Una. Ela tem 3 trechos que ainda não foram concluídos, né, vai ser concluído, né, vai ser feita uma estação de tratamento aqui em São Bento do Una, para que a gente possa ter uma maior oferta de água aqui dentro da cidade e poder fazer a distribuição. Esse é um dos pedidos da deputada para a governadora. Exatamente, essa um dos pedidos, a conclusão da obra da adutora do Agreste e a instalação da estação de tratamento aqui em São Bento do Una. É necessário urgente. Mas é o suficiente? Ainda não. Porque além da estação de tratamento, a gente precisa organizar o abastecimento em cada uma dessas casas. Porque tem muitos lugares aqui que não tem a rede de água chegando. Então, além desse, tem que fazer esse investimento. Organizar a estrutura das manobras, a distribuição de água. Então, eu disse a elas, o primeiro problema é esse. Vai ter que resolver. Né? É muito importante. Ô, deputado, e tem um problema muito grande, que já é complicado chegar água em São Bento do Una, vamos ser sinceros, por conta da Compesa. Às vezes eu culpo a Compesa e às vezes não os profissionais. É porque é uma logística muito grande. Mas, por exemplo, a barragem de Ipojuca, que é a barragem Pedro Moura, por exemplo, já 2 vezes que roubam os equipamentos de lá. Então, qual seria mais fácil? É muito caro esses equipamentos lá, que é um sistema de bombeamento, tudo que bombeia água, não só para Belo Jardim, mas São Bento do Una e as outras cidades também que necessita dela, que faz aquela mistura com a água do Bituri. No Bituri, na estação de tratamento, tem vigilante. E uma situação para resolver lá, eu até estava conversando com o nosso amigo Valdemir Sintra, lá do Belo Jardim, e justamente esse era um dos pontos. Para resolver o problema ali, na barragem de Ipojuca, e acabar com esse problema de estar roubando essas bombas, esses furtos que está acontecendo lá, é colocando vigilantes. São coisas tão simples que às vezes, né? Eu fui para a Colômbia, a gente fez uma missão institucional lá na Assembleia, fui eu mais 4 deputados. E lá eles têm uma experiência formidável quanto a exatamente essas estações de tratamento da Compesa, onde tem essas bombas. Lá também acontecia isso, de roubo de bomba, de tudinho. E, além disso, eram lugares esquisitos e no entorno dele tinha muito consumo de droga, né, comercializado. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram unidades de assistência culturais para a população. Lá o projeto se chama UVA. E aí tem uma iluminação e no entorno tem pista para fazer caminhada, atividade física, atividades para crianças, para adolescentes, ou seja, tornou um ambiente totalmente social. Então, ou seja, você atendeu a 2 coisas. A necessidade daquela população que precisava de um espaço para a prática de atividade física, para a prática cultural, e você evitou exatamente esse roubo das bombas, que acontece muito. Hoje a gente tem em Pernambuco tanto transformadores e cabos, né, de cobre da Compesa e da CELP, né, da Neoenergia. Então é um problema sério. Os provedores de internet, né? Exatamente. Né, eu acho que todo mundo está sofrendo com isso. Inclusive estão até buscando alternativas para alterar, né? Tirar o cobre e colocar um outro material que seja menos valioso e menos atrativo para os bandidos. Então está acontecendo muito isso. E aí ela está muito atenta, né? A Compesa tem um novo gerente, que é Alex Campos, é um cara muito organizado. A gente vai ter uma reestruturação da Compesa. Você perguntar hoje aqui, você lançar uma enquete, você é a favor ou contra a privatização da Compesa? Eu acho que 90% vai dizer, ou mais, que quer que a Compesa seja privatizada. E aí a gente vai ter uma organização da Compesa com uma concessão pública. Isso aí vai ser feito um debate na Assembleia Legislativa. A Compesa, ela vai ficar responsável. E que o problema, a gente sabe, da Compesa não é de agora, não. Esse problema é antigo, muito tempo. E a Compesa, ela tem 2 serviços. Uma coisa é a organização das barragens
barragens e o tratamento da água, e a outra coisa é chegar a água na casa das pessoas. Então, isso vai ser dividido, vai ser feita uma concessão, e esse processo da ETA até a casa das pessoas vai ser feito uma concessão pública. Eu acredito que vai melhorar muito, né, como melhorou, né, com a Neoenergia a gente teve uma melhora, né, significativa nessa oferta. Então, tem várias coisas que vão acontecer, e aí eu peço a ela, eu disse, olha, abastecimento de água, e aí a gente levou para ela essa necessidade de São Bento do Una, né, e também da construção da barragem de São Bento do Una, é um pedido, é um sonho que nós temos, que o povo de São Bento do Una tem, e a gente está lá, né, acompanhando, buscando essas condições. É uma pena que o governo passado cancelou, né, o projeto junto ao governo federal, porque disse que não tinha necessidade. Como é que não tinha necessidade? Claro que tinha necessidade, tem necessidade. Você ainda luta por essa causa da barragem, sempre, né? Sempre. E vou lutar até o fim. Né? Vou lutar até o fim. Sonho é exatamente esse. Não é aquele que é fácil de se conseguir, não. É aquele que você vai, é persistente. E outra coisa, teve muita gente que fala, que fica criticando. Lá vem ela. Não. Enquanto não sair, enquanto não tivermos aqui, eu vou lutar. Eu não desisto por aquilo que é um sonho do povo de São Bento do Una. E se eu tenho essa oportunidade de estar como deputado estadual lutando pelo bem da nossa cidade, eu vou fazer isso. Né? Eu não sou daquela que quanto pior, melhor. Pelo contrário, estou lá para contribuir. Por exemplo, a gente teve a distribuição de ônibus escolares para São Bento do Una. Eu pedi à governadora, São Bento do Una tem uma zona rural imensa e precisa de transporte escolar. E conseguimos, né, que fosse colocado um ônibus escolar aqui para São Bento do Una. Deve vir mais, porque nós pedimos à governadora, e a governadora está nos atendendo. Pedimos também à governadora, Edson, para a construção de uma creche na Vila do Espírito Santo, no projeto do Juntos pela Educação. Nós deixamos tudo pronto para construir uma creche na Vila do Espírito Santo. Né? E a nova política, né, da atual gestão aqui municipal entendeu que lá não tinha necessidade e tirou a creche e colocou aqui em São Bento do Una. O projeto estava todo pronto no FNDE. E aí o que foi que a gente disse? Espírito Santo precisa de uma creche. Estava tudo destinado para o Espírito Santo. Estava tudo cadastrado no FNDE e eles alteraram o projeto. E Espírito Santo ficou sem, né, uma creche. Mas agora vai ter, porque nós pedimos à governadora e a governadora está atendendo. Então, tem muita coisa organizada. A questão também do açougue público, os marchantes nos procuraram. A ADEP veio aqui, né, está fazendo visitas também a vários empreendedores aqui na nossa cidade, né, com apoio para que possa ter o desenvolvimento dos nossos empreendedores, as pessoas que estão gerando emprego e renda aqui em São Bento do Una. Então, tem muita coisa encaminhada, muita coisa organizada, muita coisa boa, né, que vai acontecer em São Bento do Una. Mas tem umas coisas também que está guardado as 7 chaves, né, para que a gente possa... aqui a São Bento FM e a Agreste TV aberta para... Obrigada, eu agradeço muito. E é exatamente isso, a gente tem que lutar, né? Lutar pelo bem de São Bento do Una, lutar pelos projetos, lutar por aquilo que é necessidade para o povo de São Bento do Una. Né? O povo aqui é um povo muito trabalhador. Você chegar e dizer assim, São Bento é o 4º maior produtor de ovos do Brasil, né? E as pessoas chegarem e dizer assim, você não tem água, você não tem a soja, você não tem o milho, você vai buscar longe e você imagina se você tem essas condições. E é isso que eu levo, né? E aí, quais são as 2 coisas fundamentais que São Bento do Una tem? Primeiro, um povo com muita coragem e muita determinação. E segundo, a gente tem um clima, né, que é muito favorável para a produção animal. E as pessoas conseguem dar dessa oportunidade que tem do clima favorável, né, vencer cada um dos desafios e ter as oportunidades e destacar São Bento do Una, gerar emprego e renda. Né? Tem cidades que você chega que não tem nada de geração de emprego e renda. Né? E aqui em São Bento você tem. Né? Pessoas que muitas vezes, o que acontece? Você chega e aí tem um anúncio, vem muitas vezes até o presidente da República, o governador, não sei quem, para fazer um anúncio de uma empresa que veio de fora para gerar 50 empregos, 200 empregos. Na cidade, no estado, você tem pessoas que estão aqui há 30, 40, 20, 15 anos, né, que não tem o incentivo e que está aqui gerando emprego, gerando renda. Então, são essas pessoas que precisam do apoio, que precisam dessa estrutura, dessa organização. E Raquel está muito atenta a isso. Né, lançou o Bora Empreender, né, e tantos outros projetos. Tem um agora que vai sair, Pernambuco Produz, que vão sair investimentos, e tantas outras coisas. Né, a questão
da construção para se fazer o pactuamento, né, e o pagamento de impostos atrasados, a questão do IPVA, né, o parcelamento do IPVA foi muito importante. A gente estava perdendo... A gente estava perdendo licenciamentos para Paraíba, para outros estados, para Alagoas. Era uma vergonha. Entendeu? Inadmissível. Então, não. Ou seja, diminuiu. Hoje a gente tem, né, o IPVA mais barato do Nordeste. E tem muita coisa boa, viu? Muita coisa boa que está organizada, está se organizando, está se estruturando. O bastidor, Débora sabe algumas coisinhas, né? Tem muita coisa que ela é bem caladinha. Raquel é bem... a danada não solta um bocado de coisa. Aí você tem que ficar aí puxando, e aí vai construindo. Mas tem muita coisa. Olha, do ano de 2024, ele promete. Ele promete para ser executado muita coisa nas cidades, nos municípios. E tem uma coisa que é muito importante. Quem é do interior sabe a necessidade do povo do interior. Você chegar lá e você dizer, Raquel, o povo da zona rural de São Bento do Una está com dificuldade. Né? A gente viu aqui mesmo em São Bento, né, por uma desatenção, uma falta de cuidado da prefeitura, São Bento do Una perdeu o abastecimento do Exército. A zona rural de São Bento do Una, a metade da população que mora na zona rural ficou sem água, que era fundamental. A gente tinha mais de 140 pontos, Edson, que eram abastecidos pelo Exército. Eu cheguei para a Raquel e disse, Raquel, pelo amor de Deus, converse com o presidente Lula, mesmo esses prefeitos, esses municípios onde não teve a atenção de mandar no momento, mas o povo lá está sofrendo. E aí ela conversou com o presidente Lula, e aí a gente está vendo que agora já vai voltar, porque a gente vai passar por um momento muito difícil, né, de previsão aí do El Ninho, e essas pessoas precisam, né, do abastecimento de água, da atenção, do cuidado. E tem um programa só sabe isso quem vive aqui, né, para poder chegar lá e dizer a necessidade. E tem um programa também do governo do estado que está repercutindo muito positivamente, inclusive foi implantado aqui em São Bento do Una, que é o do pessoal da Fome, né? Que isso. Eu esqueci o nome do Cozinha Comunitária. A Cozinha Comunitária. Isso, o Cozinha Comunitária, pronto, abriu até aqui, né, nessa rua. A Cozinha Comunitária, no governo passado, aqui em São Bento do Una, né, inclusive foi o deputado Diogo Moraes que me disse, né, apresentou a proposta ao prefeito, e aí o secretário, né, a secretária na época não teve interesse, porque disse que ia ser muito custoso para o município implantar. E aí, quando Raquel chegou ao governo, o que foi que ela fez? Ela aumentou o subsídio e o apoio do Estado para que os municípios pudessem abrir as cozinhas comunitárias. E aí ela passou 50 mil para que os municípios comprassem fogão, geladeira, os equipamentos, e por mês é passado para os municípios para compra dos alimentos, para manutenção, R$20 mil. Ou seja, possibilitou que isso pudesse acontecer. E aqui São Bento do Una foi aberto. Né? Foi aberto por quê? Porque nós aprovamos o projeto, pedimos à governadora, passamos a necessidade, e ainda tem mais, tem agora o Mãe Pernambucana, né, que vai ser exatamente para mãe solteira, um incremento na Bolsa Família, no valor de R$300, que nós aprovamos também lá na Assembleia, a reestruturação do SACEP. Todos os municípios de Pernambuco vão ser contemplados, né? Todos, o povo pernambucano que necessita. A gente tem muita gente passando fome, né? O implemento, a melhoria da compra da agricultura familiar também. Inclusive lá para o Palácio vai ser comprado para a agricultura familiar. Tem muita coisa sendo organizada também no IPA. Agora mesmo eu estava conversando com o coordenador do IPA, da Estação Experimental do IPA aqui, Leonardo, e ele muito animado, tem muita coisa sendo organizada também para atender exatamente o povo, né, o povo da zona rural, né, com assistência técnica, com organização, né, com aração de terra. Isso é muito importante, né, a gente dá as condições para que essas pessoas possam produzir. Débora, vou para mais um bloco, um apoio cultural, e daqui a pouco a gente volta, que tem muitos assuntos, e dentre eles também vamos falar sobre São Bento do Una. Daqui a pouco eu volto. Isso é apenas o começo, né, do programa Pauta Livre. A gente tem muita coisa para conversar, é muito assunto importante que se diz respeito ao povo pernambucano, especialmente. Eu cito São Bento do Una e também Belo Jardim, a qual a Agreste TV também faz parte. Então a gente entra nessas duas casas aqui de São Bento do Una e também Belo Jardim, Débora, e claro, Pernambuco, que nos acompanha através das redes sociais. Eu queria continuar, né, a gente falando aqui sobre alguns pontos muito importantes, e a gente falando ainda sobre o Estado. Eu queria destacar e saber
né? A gente sabe das dificuldades também que a governadora pegou, o Estado, mas eu deixei para fazer essa pergunta sobre o Estado por último, porque é um lugar que eu sempre transito e todo mundo transita, a PS 180. Tem alguma novidade sobre essa reforma, requalificação, tapa-buraco, o que quer que seja para solucionar esse problema da PS 180 aqui de São Bento do Una, Belo Jardim? É muito importante, viu, sua pergunta, porque, olha, Pernambuco tem as piores estradas. Quando você chegar ali na divisa de Alagoas, você percebe a diferença. Você chega na divisa da Paraíba, você percebe a diferença, né? E é um dos problemas daqueles 4 problemas, né, que eu disse. Primeiro foi o abastecimento de água, outro era estradas, né? Raquel, você precisa resolver. E aí a gente já solicitou, fomos atendidos no nosso pedido já da PE 193, que estava muito ruim, que a 193 é daqui para Capoeiras, né, e foi feita a PE 180 para Lajedo, e essa daqui é toda semana, viu? Toda semana a gente encaminhando, já mandamos ofício. Muita cobrança também do povo de São Bento, Belo Jardim. Demais. Não é cobrança, é exatamente pedido do que é necessário ser feito em São Bento. Porque quem executa é o governo. E aí eu sou o quê? Eu sou uma voz, né? Eu sou uma voz. Eu não sou executora, eu sou aquela que pede. Pede uma vez, pede de novo, até que aconteça. E aí, quando acontece, muito obrigada, agradeço, né? Digo quem foi que realizou, porque isso é muito importante. Né? Quando eu estava como prefeito, era uma das coisas que eu fazia. Né? Inclusive, vereadores de oposição conseguia, com deputados, emendas. Eu fazia questão de, na rádio, né? Quem está nos ouvindo é testemunha, dizer, olha, fulano, vereador tal, que é de oposição, conseguiu com o deputado dele isso, né? E eu anunciava, quando era para entregar, chamava, abria a oportunidade para a pessoa falar. Nunca fui de esconder o que era de ninguém. Então, é muito importante você pedir, né? Ouvir a população do que ela está precisando, pedir, né? Ser essa voz pedindo e depois agradecer. Né? Então, a gente agradeceu 193, agradeceu o texto e renovei novamente o pedido aqui da PS 180. Aqui, além do tapa-buraco, é necessário se fazer esse recapeamento, né? Ali por exemplo, ali da Bom Leite, até aquela saída ali depois do Nanhol, por ali, é necessário, como a gente também pediu. Essa daqui também de frente à Rua Nova, né? Exatamente. Passando ali, você pode ver que ele caiu, né? Ele arriou. E já tem muito tempo que é um pedido. Eu estava como prefeito, eu já tinha pedido isso ao DR, e agora a gente renovou, e eu tenho agora o telefone do secretário é direto. Né, pedindo. Hoje mesmo de manhã, a primeira coisa quando eu acordei foi uma mensagem para ele. Só não mandei a mensagem ontem de noite, mas não vou mandar amanhã de manhã. Tem uma previsão, mais ou menos? Tem ideia de uma previsão? Está próximo, porque ele disse que eles estavam com... A partir de 20 de dezembro, eles se desmobilizaram por conta do Natal, do Ano Novo, e agora eles já estão se mobilizando de novo para poder executar. Então, eu acredito que logo, logo a gente vai ter. E eu estou cobrando. Mas, pode ter certeza. O que é eu cobro. Eu cobro segurança, eu cobro água, eu cobro... Pronto, o telefone do presidente da Compesa eu já tenho direto. A gente recebeu uma demanda, né, das mulheres lá da balança. Eu pedi a Motinha vai lá, escuta o que elas querem. Motinha gravou o vídeo, eu mandei para o presidente da Compesa. Eu disse, tá aqui, olha. São as mulheres da balança que gravaram esse vídeo. Então, mostrando, quando foi depois, ele foi e pediu para o pessoal ir lá. Quero, inclusive, agradecer a Irão. Ele foi lá, né, resolveu o problema. Aí o presidente já mandou para mim, só foi resolvido. Eu disse, daqui a pouco eu mando para você mais algumas. E assim, a gente tem que mostrar, a gente tem que ser exatamente o quê? Essa voz. Né? Nós recebemos, por exemplo, a demanda dos marchantes aqui de São Bento do Una, né? Que saíram no ano passado do açougue, né? A prefeitura iniciou a obra, né? Quebrou todo o açougue, colocaram ele naquele provisório. Eu já iria entrar nesse assunto, mas já que a senhora, né, já está falando, fica à vontade. Provisório. E aí eles chegaram para a gente, eu disse, a obra está caminhando, mas só está acontecendo o seguinte, estão executando o que não vai atender a necessidade da gente. Porque como é que você chega, você vai fazer uma reforma em um ambiente de trabalho dos marchantes, do açougue, de quem está ali trabalhando, né, os 6 dias da semana, os 7 dias da semana, e você não conversa com eles, você não ouve para saber da necessidade. É a mesma coisa se eu chegasse aqui na rádio, fizesse um projeto, sem entender de como é o funcionamento do rádio, chega aqui Edson e Neto e diz, gente, onde é que a gente vai botar a mesa de controle? Se não tem a tomada, se não tem uma coisa. Então, foi o que aconteceu. A prefeitura fez um projeto sem ouvir, né, os marchantes, né, e aí construiu, por exemplo, paredes para pendurar as carnes sem uma viga
sem um concreto, sem um ferro, totalmente inadmissível. E aí a gente veio com o presidente da ADEPE, André Teixeira, um cara super competente, escutou a demanda de cada um, né, dos marchantes, também foi muito honesto com eles e sincero, e disse, olha, como o projeto já foi executado, a gente só tem uma margem de 25% para poder fazer alguns acréscimos, a gente não consegue deixar como seria o perfeito. Mas a gente vai tentar adequar para poder atingir o que dá condições para vocês trabalharem. E aí foi feito, né, isso. Logo, a governadora Raquel Lira vai estar aqui para estar inaugurando. Né, e é muito importante a gente ser essa voz, né, ser essa voz desse povo. É muito necessário. Né. Então, nessa entrega do açougue, como a deputada está falando, vai ter a presença da governadora aqui? A governadora vai estar aqui logo para anunciar várias coisas boas, né, para São Bento do Una, se Deus quiser. E aí vai inaugurar e pode ter certeza que vai vir coisa muito boa, né, se Deus quiser, aqui para São Bento do Una. Então, é muito necessário, quando você é gestor, ouvir a demanda das pessoas. Você não vai conseguir atender tudo. Então, o que é que você tem que ser? Sincero, enfrentar cada um dos problemas. Não é você se ausentar. O prefeito agora tirou 30 dias de férias, exatamente no início do ano, onde tem as contratações. Acho que a pressão estava pesada, ele está no direito dele de descansar 30 dias. Né? Mas o que é necessário você fazer? Não é você se ausentar, é você chegar junto, né, do problema e você enfrentar, ser sincero com as pessoas. É muito importante, né, ser sincero com as pessoas e você enfrentar o problema junto com elas. Isso é muito importante. Né? E aí a gente viu, tem várias coisas disso que me deixam muito triste. Nós fizemos um trabalho muito bonito aqui em São Bento do Una, na educação. Né? E a gente vem conversando com pais, com alunos, com professores, e a educação de São Bento do Una vem caindo. Vem caindo. Por quê? Investir em qualidade de ensino, em educação, exige coragem. Não é você pensar na próxima eleição, não. É você fazer o que é necessário, dar estrutura para que o professor possa fazer seu trabalho, reconhecer, né, o trabalho que é realizado pelo professor, colocar os melhores gestores. Foi publicado um resultado de uma seleção aí, né, e pessoas que foram, gestores que foram eliminados na própria seleção que eles fizeram, o prefeito estava nomeando. Então, qual a credibilidade de fazer uma seleção? Entendeu? Gestores que, por exemplo, migraram de uma escola, não deu certo, botaram na outra, não deu certo, e agora está assumindo a maior escola de São Bento do Una como o Cônego João Rodrigues. Entendeu? Você tem que ter a coragem de você colocar, independentemente de política, colocar os melhores profissionais. Né? Os melhores gestores, os melhores coordenadores. Né? Ouvir. Mas a gente vê que está acontecendo muito o quê? A gente viu no início do ano, não sei se você chegou a acompanhar, no início do ano foi publicada uma portaria pela secretária municipal de saúde e coordenadora de educação, de saúde básica, né, proibindo o servidor de expor qualquer opinião contrária à gestão. Isso num documento público. Isso é inadmissível. A gente vive numa democracia, onde é necessário a gente ouvir a crítica. Né? Tem a crítica que é aquela crítica, mas tem a crítica que é construtiva, e ela ajuda muito. Né? Você chegar e entrar com um processo contra o sindicato para retirar um outdoor, isso é censura. Ou seja, você não pode expor que você não está gostando porque você não recebeu o retroativo do PIS ou que não foi. Eu posso expor. Eu não posso expor o que está acontecendo. Né? É uma democracia. A gente não está no tempo da ditadura onde existe censura, onde as pessoas são punidas, né, com processo sumário, sem o direito de defesa. Então, tem muita coisa que precisa melhorar. Né? E eu fico muito triste você chegar e deixar como a gente deixou o município, sem dívida, né, com uma frota de veículos. Né? No seu último mandato você pegou uma dificuldade muito grande também, que foi a pandemia, né, Débora? Peguei a pandemia, peguei o impeachment da presidente Dilma, que a gente teve uma grave crise política, a gente pegou chikungunya, a gente pegou vários momentos difíceis, a greve dos caminhoneiros, que foi muito difícil. Na greve dos caminhoneiros foram 15 dias, a gente teve uma das maiores quedas do PIB no Brasil em curto tempo. Aquilo dali foi muito, muito ruim para a economia, e tudo isso baixou a arrecadação. E a gente enfrentou de frente.
né, a pandemia. Né? Você vê no início da atual gestão perder vacinas. Você mudar os profissionais, Edson, de um hospital municipal, né, pessoas que estavam ali com experiência de enfrentar um momento, você colocar pessoas que não tinham a experiência e colocar em xeque a vida das pessoas. Né? Isso é importante se falar. Entregamos a frota municipal de veículos, uma frota nova, com veículos novos, e você vê o vereador Cid Clay ir lá na garagem municipal e os carros estarem tomados pelo lixo. Cadê o cuidado? Cadê a atenção, né, com a população? É muito necessário você enfrentar cada um desses problemas. Existe receber um município bem organizado, você tem tudo para fazer. Né? Tem tudo para fazer uma boa gestão. A gestão que o povo de São Bento do Una merece. Muito bem, a gente conversando com a deputada Débora Almeida sobre muitos assuntos, inclusive a gente entrando aqui no campo do município, aqui no município de São Bento do Una. Débora, eu tenho mais perguntas a fazer a você. Eu estou agora praticamente estourado nesse terceiro bloco. Eu vou ter que chamar um bloco agora. Daqui a pouco ele está aqui. Débora, é o seguinte, eu queria saber também de você, como é que você vê a gestão do atual prefeito Alexandre Batel aqui em São Bento do Una. Eu vejo uma gestão exatamente o seguinte. Quando você é um gestor público, quando você entra na política, a primeira coisa que você tem que ter é coragem de poder eleger prioridades. E quais são as prioridades? Prioridades são aquelas exatamente que atendem à necessidade do povo. Não é aquela que você chega e dá uma tapinha nas costas, ou você atende a seu aliado político ou não. Você tem que ter a coragem de enfrentar o problema, por exemplo, de dar condições para ter a melhor educação, para ter a melhor saúde, de colocar os melhores profissionais, de ter a coragem de enfrentar de frente, né, os problemas, não se esquivar, mas pelo contrário, você está lá dentro. Não é consertar uma bomba, não. Porque para a bomba consertar, você tem um eletricista. Excelentes profissionais a gente tem em São Bento. Mas é você chegar e fazer o seu papel de prefeito com muita coragem e muita determinação. A primeira coisa que eu vejo que falta coragem. Coragem de enfrentar de frente os reais problemas de São Bento do Una. E não colocar um tapete em cima e esconder, como se tudo tivesse maravilhoso. E que não está. Não é a grama verde da praça que vai resolver o problema da falta de saúde da nossa população. Não é essa grama verde. Não é a lâmpada de LED que vai resolver o problema das crianças, dos jovens que não têm o espaço de convivência. Não é a encenação que é feita que vai resolver o problema do povo da zona rural que não tem assistência de nada, não. É coragem do dinheiro que chegar em São Bento do Una ser bem usado. Hoje a gente tem uma gestão municipal, né, com várias prioridades que não são as prioridades do povo de São Bento do Una, mas são as prioridades do gestor para ele se manter no poder. Não é isso que é importante. O que é importante é o quê? É você ter a coragem de ser um estadista, né? De ser exatamente fazer aquilo que é necessário para São Bento do Una. É ter a melhor saúde no hospital municipal, a melhor saúde nos postos de saúde. É ter exatamente a coragem daquele profissional que não está atendendo a população como deve atender. Você ter a coragem de você trocar e você colocar o excelente profissional, independentemente da política. Mas não você ficar enchendo, né, a prefeitura com pessoas para que você possa estar exatamente atendendo aos interesses políticos partidários. A política passa, mas a necessidade do povo é no dia a dia. Né? Então, você tem um centro da cidade com asfalto, ótimo, maravilhoso. Mas tem muita gente nas periferias que estão com lixo e não tem o atendimento. E tem tanta máquina. Né? Tanta máquina que chegou. Mas será que está tendo realmente a prioridade para tirar o lixo, para organizar essa população? Não está. Né? Atender o pessoal da zona rural, né, com a aração de terra, com a estrada, com tudo que é necessário. Não está. Perderam o prazo da água, do abastecimento de água do Exército. Né? E algumas pessoas podem dizer, ela está inconformada, aceite. Não, não aceite. Isso é uma crítica. Se eles forem inteligentes, eles pegam muitas das críticas que nós fizemos aqui e consertam. Mas só que o governo está tão inchado que ele fica inviabilizado de implementar tantas políticas públicas que são necessárias.
porque não vai ter a coragem de chegar e tomar as decisões que são necessárias, porque ele vai desagradar A, B e C. Débora, a gente tem muito assunto ainda para a gente falar sobre São Bento do Una e também eleições 2024 aqui no município de São Bento do Una. Eu vou a um breve apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa. Não saia daí. A hora é 13 horas e 13 minutos. Vamos seguindo aqui o nosso programa Pauta Livre, recebendo a deputada estadual Débora Almeida. Eu tenho uma pergunta aqui dos internautas. A senhora Macedo está perguntando a deputada sobre a passarela, né, a possibilidade de uma passarela que liga as almas benditas ao Jesus Nazareno, que até agora está sem solução. Pergunta se ela pode fazer alguma coisa sobre esse caso. Dona Macedo, inclusive mandar um grande abraço para Dona Macedo, todo o povo ali do Alto Santiago, Jesus Nazareno, almas benditas também. Quando a gente estava como prefeita, nós fizemos a revitalização daquela ponte, né? Inclusive foi o ex-vereador o Oscar Cadete, né, quem conseguiu aquela ponte, instalou, e ela é necessária e urgente, né, porque as pessoas passam ali do Jesus Nazareno para as almas benditas, você encurta muito o caminho. E aí eu vi alguns vídeos, né, aquele dali a prefeitura precisa fazer, né, a execução do serviço, aquele dali, uma facilidade pode ser feito, né, um projeto simples, inclusive a gente fez por meio da prefeitura, não foi caro, mas exige o quê? A necessidade. Então, dona Macedo, é necessário que a prefeitura faça, como nós já fizemos lá atrás. Então, não custa nada, né, a prefeitura executar esse serviço, não é um serviço caro, né, pode ser feito, né, de uma forma rápida, com uma empresa, contrata uma empresa, executa, né, faz tudo ali, né, mas aí, pelo que eu estou percebendo, é que a prefeitura não está dando a prioridade para essa necessidade, né? Então, é necessário, dona Maceira, a gente vai cobrar, né, e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, mas isso aí é obrigação da Prefeitura de São Bento do Una executar. Muito bem, a gente vai seguindo aqui o nosso programa e muitos assuntos, né? A gente tem muitos assuntos a falar sobre São Bento do Una. Eu queria que Débora falasse um pouquinho mais aqui, né, já que o pessoal também não só está ouvindo, mas também está assistindo aqui, sobre a expectativa, né? Já que esse ano é ano de eleição, esse ano 2024 é ano de eleição, acredito eu que o atual prefeito venha disputar a reeleição, e se comenta de bastidores, adesivos em carros, que o seu pai pode disputar as eleições aqui também ao cargo de prefeito aqui em São Bento do Una. Como é que Débora vê? Débora também pode, né, já que muita gente também pergunta. As perguntas a gente passa aqui, o que a gente recebe no dia a dia. Se Débora também pode voltar aí a se candidatar para prefeito novamente esse ano. Tem seu pai, tem outros nomes também que são citados. E eu queria que você falasse sobre isso, esse ponto importante que o pessoal está esperando aqui também. Edson, né, eu cumpri minha missão como prefeita de São Bento do Una, foram 8 anos, né, demos o nosso melhor, né, investimos em políticas públicas, né, importantes para São Bento do Una, como saúde, assistência social, educação, infraestrutura. Inclusive deixamos diversos, né, convênios, né, que o atual governo está executando, por exemplo, das praças. Aquele projeto ali foi todo, né, aprovado na Caixa Econômica, né, na nossa gestão. Né, uma emenda do ex-deputado federal Bruno Araújo. Então, tem várias coisas que, inclusive, estão sendo executadas hoje que a gente deixou pronto. Como, por exemplo, calçamento de 30 ruas, como lá do Joaquim Costa, né, do Joaquim Silva Costa, né, lá no Santo Afonso, e tantos outros, né, tantas outras coisas. Então, eu acredito que minha missão como prefeito eu cumpri. Tenho uma missão agora não apenas de São Bento do Una, mas que recebi do povo de Pernambuco de ser, né, de representar a nossa região do Agreste lá na Assembleia Legislativa. De 51 mil votos, eu tive 10 mil votos, 10.444 votos aqui em São Bento, mas tive mais de 40 mil votos fora de São Bento do Una. Então, eu tenho um compromisso com Pernambuco. Né? O nosso pré-candidato, né, é Zé Almeida, né, que vem trabalhando muito. Eu duvido e eu desafio, nem eu consigo, e olha que eu aguento muito rojão, eu desafio, né, um jovem ter a coragem, né, e a capacidade, né, a disposição, né, que Zé Almeida está tendo. Você vê, ele trabalha, está ali na granja com muita obrigação, coisa,
chega meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, visitando as pessoas, chegando, né? Fazendo o trabalho que sempre fez, né? Que sempre fez, né? Zé Almeida, estando no poder, não estando no poder, sempre ajudou as pessoas, desde sempre, por isso que sempre é muito abençoado, graças a Deus, né? Porque quando você quer fazer o bem às pessoas, sempre se busca a oportunidade de poucas palavras, mas de muita ação, né? Que isso é que o povo mais precisa. Não é palavras, nem desculpas, nem coisa, é ação. Então ele tem poucas palavras, mas tem ação. A palavra dele, você chega lá e vai dizer... Ele pode não falar nada, mas ele vai lhe ouvir. Ele lhe escuta, todinho, fica calado, não diz nada. Às vezes ele vem com uma solução melhor do que a que você tinha levado. E assim é para tudo, né? Isso assim é para tudo. Então, é nosso pré-candidato. São Bento do Una ganha muito, né? Com o Zé Almeida, né? Como prefeito da cidade de São Bento do Una. O nosso grupo está, né, se organizando. A gente vai escolher quem é o vice ou quem é a vice, né, da construção desse grupo. E vamos para a campanha. E vamos ganhar a eleição, se Deus quiser. Muito bem. E como você vê o atual prefeito para a disputa das eleições, caso vá com seu pai, mesmo seu pai sendo candidato, como já é o pré-candidato, né? É bem interessante, Edson. Tem uma fábula que eu sempre conto muito. As pessoas já contavam e eu gosto muito, que é da verdade e da mentira, tomando banho de cachoeira. Não sei se você já viu essa fábula. E chega a verdade e a mentira chama a verdade para tomar um banho de cachoeira, chega lá, sai, veste a roupa. A mentira veste a roupa da verdade e sai por aí contando uma mentira, vestida de verdade. E aí quando a verdade sai nua, as pessoas fecham os olhos. E eu vejo uma campanha onde eu vejo a população abrindo os olhos para ver realmente. Porque quando você chega nesse momento, não é mais a construção da narrativa que você vai apresentar. É uma prestação de contas. Ele pode não ter ido lá fazer a prestação de contas na Câmara de Vereadores, de 4 meses, como nós fazíamos e fazemos questão de fazer. Mas ele vai ter que fazer essa prestação de contas olho no olho, com cada uma das pessoas. E aí vai estar na mão das pessoas escolher. Quer continuar com o que está havendo, quer continuar com essa saúde, né, de faz de conta, com essa educação de faz de conta, que não tem assistência e apoio para o povo de São Bento do Una, para o homem e para a mulher de São Bento do Una, para as crianças, pensando no futuro, mas apenas pensando na próxima eleição. Como é que você quer? Então vai ser exatamente esse debate, né, que vai ser feito em São Bento do Una. Você quer um debate de continuidade ou você quer um melhor para a sua cidade? Né? Que enfrente de frente cada um dos problemas, que nunca se ausenta. Pelo contrário, enfrenta, né, e faz aquilo que deve ser feito. Bem, Débora, a gente chegou já ao final do nosso programa. Na realidade, nós estouramos o programa, né, que é até 1 da tarde. Mas a gente não poderia deixar de conversar com você. Queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite de vir a essa casa que também é sua, de todo o povo são-bentense, né? E dizer que espero que tenha gostado da nova estrutura da nova Rádio São Bento FM, essa parceria conosco da Agreste TV, e dizer que as portas vão estar sempre abertas. Está aberta para a Débora, para todo mundo, quem quer que seja aqui. E deixe os microfones, as lentes da Agreste TV também abertas para suas considerações finais e, claro, caso queira acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Edson, agradeço muito a você, Neto, a todos que estão aqui, que fazem parte da Nova São Bento FM. Já desejo muita sorte, muito sucesso. Né? Fiquei muito feliz, adorei a estrutura, né? Parabéns mesmo no formato, muito sucesso. Agradeço a todo mundo que está nos ouvindo, né? De que nós estamos à disposição do povo de São Bento do Una para trabalhar junto. Está à disposição, né? A gente já conseguiu o ônibus escolar para São Bento do Una, que já foi entregue, conseguimos a creche da Vila do Espírito Santo, conseguimos uma emenda, né, que já foi feito o convênio com a SUDEM, nós conseguimos com o senador Fernando Dueire para uma máquina aqui para São Bento do Una, que vai ser executada pela Prefeitura. Espero ser convidada para essa entrega,
né, que é muito importante. Né, tem outros projetos também de emendas que nós apresentamos para São Bento do Una, como ambulância, que é muito necessário. É triste ver o estado das ambulâncias que a gente está vendo aqui em São Bento do Una, inadmissível. Uma das coisas que eu tinha mais cuidado era renovar a frota, né, de ambulância, segurança para os pacientes, segurança para os profissionais. Né, então a gente também colocou uma emenda para uma ambulância semi-UTI para São Bento do Una. Logo, logo a gente deve estar organizando com a governadora para fazer a entrega e dizer que a gente está à disposição do povo de São Bento do Una para estar levando as demandas, sendo a voz do povo aqui da região, para que a gente possa juntos, né, estar chegando lá. Teve uma pergunta também sobre o PROCON. Do PROCON, foi? sim. Foi do PROCON. A ideia do PROCON para trazer aqui para São Bento do Una. Isso. Tem muitas ações que estão sendo reconstruídas no governo Raquel Lira. Hoje, quem faz muito essa ação, né, ligada ao PROCON aqui na nossa região é a Defensoria Pública, né, que tem excelentes profissionais, a Defensora Pública, toda uma estrutura. Mas a gente vai estar levando, vou fazer inclusive essa solicitação para que a gente tenha uma agência do PROCON aqui em São Bento do Una, né, para que possa atender a nossa população. Pode deixar. Não sei se foi Dona Macedo que fez, Dona Maria de Fátima. Vamos fazer, sim, essa solicitação. Quem sabe na próxima vez dizer que eu estou à disposição. Convidar vocês também para estar lá na Assembleia Legislativa, lá sempre na terça e na quarta-feira, viu, João? João, Edson, Neto, vocês irem lá na Assembleia. Viu? E lá na Assembleia Legislativa tem um espaço para a imprensa, é muito importante vocês ir lá ver no dia a dia o que é que está acontecendo. Vai ser um prazer receber vocês. O almoço é por conta da deputada, viu? Ela com certeza. Com certeza, vai ser um prazer muito grande vocês poderem ver de perto, né? E aí vocês podem também fazer a transmissão, né, do conteúdo que acontece lá na Assembleia Legislativa. Vai ser um prazer receber vocês, receber São Bento do Una, trazendo a voz, né, de todo esse debate. Né? Então, vai ser um prazer contar com vocês também nesses eventos lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Desejar a todo mundo um feliz final de semana. Hoje é sexta-feira, tem vaquejada, tem muita coisa. Tem gente que vai para a praia, tem vaquejada. Né? Eu tenho uma galinha para comer. Amanhã mesmo eu vou para Belo Jardim, para a procissão de São Sebastião. Né? E aí tem muita coisa, a gente vai se encontrar lá, né? Que vocês vão estar lá também. Não, a gente vai estar trabalhando, vai estar em Lagoa dos Gatos. Ano passado até a gente entrevistou ao vivo no meio Isso, exatamente. A gente vai estar lá em Belo Jardim. Então, desejar a todo mundo, mandar um grande abraço para o meu pai Zé Almeida, para todo mundo que acompanha nessa missão e dizer, nunca existe campanha fácil. Né? Não existe. Não existe. Mas existem pessoas determinadas que acreditam e querem fazer o melhor para São Bento do Una. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Porque o povo de São Bento merece o melhor e a gente vai conseguir, se Deus quiser. Obrigado, Débora. Obrigado a você também que está em casa. Obrigado a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Esse foi o programa Pauta Livre de hoje, recebendo a deputada estadual Débora Almeida, que irá vir mais vezes e vamos conversar com ela muitos assuntos que é de importância para Pernambuco, especialmente São Bento do Una. Um abraço e até lá.